Eu gostaria de salientar que para mim é um prazer sempre estar aqui, nós dois, eu e você, para essa troca de informações sobre temas teosóficos, porque é um campo que muito me encanta, não sei se encanta você, mas a mim me encanta. O meu nome é Hernani Eustáquio de Oliveira, eu sou membro da Sociedade Teosófica e particularmente da Loja Brasília há mais de 10 anos. 10 anos atrás eu entrei aqui curioso, depois nunca mais saí. E hoje estamos aqui, eu e você, para falar sobre este tema, as forças da natureza. O que são elas? É fruto de mecânica pura, aleatória, ou existem inteligências por trás? O que você acha? Perfeito? E desenvolvendo esse tema, eu tenho um propósito. O propósito dessa vai ser uma conversa. Espero que seja uma conversa. Não encare como uma palestra. Vamos conversar. O meu propósito, que é um objetivo, é que ao final nós compreendamos um pouco melhor esse nosso cosmos, esse nosso universo, como ele realmente é, mas à luz da teosofia. Será um enfoque diferente do usual, não é um enfoque científico. Digamos, é um enfoque místico. E para que atinjamos esse objetivo, eu pretendo seguir esse caminho, o seguinte caminho. Nós vamos começar falando da primeira substância que surgiu no universo. Não necessariamente na primeira fase do aparecimento do universo, que ela aparece, ela não foi a primeira fase, há fases antecedentes, mas a primeira substância que surgindo se espalhou por todo o universo. Nós vamos começar falando dela. Perfeito? Em seguida, nós vamos falar... Em seguida, nós vamos falar da visão teosófica do universo. Como a teosofia vê o cosmos, como a teosofia vê o universo. E a seguir, falaremos da resistência, claro, que a ciência tem a essa visão. A ciência não concorda naturalmente com a visão da teosofia sobre o universo. A ciência que estuda o universo, não inteiramente, há cientistas que sim, e a ciência cada vez mais está abandonando o seu viés materialista. Então nós vamos falar dessa resistência da ciência e fecharemos essa conversa. Eu coloquei fazendo algumas especulações lógicas, vamos especular no campo, esse campo invisível, o campo do desconhecido. Serão algumas digressões filosóficas na área do possível e do provável, não na área de fatos. Perfeito? Muito bem. Feito esse introito, então comecemos. Vamos falar da substância primeira do universo. Segundo a teosofia, como ele ensina, existe na natureza, assim que o universo manifesta-se no grande espaço vazio, espaço que é infinito, ainda não está delimitado, no mundo do não ser, porque quando o universo passou a ser, antes dele era o não ser, nada havia manifesto. Então, quando o universo surgiu, digamos assim, emanou desse não ser, surgiu também uma primeira substância que se espalhou por todo o universo.
ocupou todos os confins desse universo. E até hoje está presente. Não existe um espaço na natureza onde ela não esteja. O ocultismo dá a essa substância o nome em sânscrito de akasha. Entretanto, ela, por ser substância, ela é material. Mas ela não é da mesma natureza da matéria como a conhecemos. Essa matéria que conhecemos é um desdobramento até o nível grosseiro desse nosso mundo, da percepção física, dessa substância primeira. Ela, para nós, ela é imperceptível, é invisível, é inodora, é inaudível, intocável e, portanto, inexistente. Porque o que nós não percebemos, para nós não existe. Verdade? E dessa forma, as leis físicas da ciência, essa lei que os cientistas elaboraram, são incapazes de provar a sua existência. Não tem como a ciência provar que ela existe. Eles não a captam em instrumento nenhum, a não ser por inferência, porque já houve isso no passado. A ciência já fez isso no passado. Como? É o caso do éter. A ciência foi obrigada a admitir que existe no espaço interplanetário uma substância chamada éter para explicar como a luz dos astros chegam até nós, tanto do Sol quanto das estrelas. Se não fosse isso, não haveria uma explicação de como essa luz chega a nós. Por que isso? Eu explico. No século XIX, Einstein e Heisenberg começaram a estudar a luz, principalmente Einstein. E foram desenvolvidas duas teorias para explicar o que é a luz. E eles observaram que a luz tinha dois tipos de comportamento. Essa teoria hoje, eu ressalto, já não é mais assim defendida com tanta ênfase, ela está caindo no desuso. Einstein disse, a teoria, a luz, eles disseram que a luz ora se comporta como matéria e ora se comporta como onda ou energia. O efeito dela é medido como pressão, foi medido, e ela também tem onda, comprimento, vibração, frequência vibratória, como toda onda e energia. Bom, o Einstein, quando desenvolveu a teoria corpuscular, ele disse que a luz, ele definiu uma unidade de luz, que vamos dizer assim, uma unidade que ele chamou de fóton. O fóton é a unidade da luz. E o que é o fóton? O fóton, segundo Einstein, é uma partícula material, tem massa e dimensões, se bem que microscópica, um átomo, uma molécula, ou lá o que seja, em alta velocidade, e assim que ela começa a alcançar velocidades bem altas, chega num ponto, ela começa a perder sua massa, a massa dela, se for medida, diminui, porque a sua massa começa a se transformar em energia. Até que, quando essa partícula atinge uma velocidade limite, que ele chamou velocidade da luz, é um patamar, e chegou a medir essa velocidade, ela é de 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz. É uma velocidade instantânea. Imagine acender uma lâmpada a 300 mil quilômetros e eu percebê-la em um segundo. Então ele disse que quando essa partícula material atinge essa velocidade limite, toda a sua massa desaparece e ela se transforma em energia luminosa.
Então, na ótica de Einstein, por exemplo, um feixe de luz não é nada mais, nada menos que uma grande quantidade de fótons em movimento. Certo? Mas nessa época também, que foi o século XX, a ciência chegou à conclusão de que o espaço interestelar, interplanetário, é vazio. Não há matéria lá. Ela não captou nenhum átomo no espaço. Sei lá, as moléculas estavam concentradas nas atmosferas dos planetas, etc, etc. Mas aí surgiu um impasse. Bom, para o cientista, se a luz é matéria, como é que ela chega até nós nesse vazio? Se ela não acha um meio material para se propagar? Porque eles provaram em laboratório que a luz não se propaga no vácuo. Para que a luz possa se propagar, é preciso um meio material. Dessa forma, os cientistas ou desistiam daquela teoria que explicava tudo até ali, e iriam procurar uma nova, que iria dar muito trabalho, mas foi melhor para eles admitir a existência de um meio material nesse espaço interestelar. E eles falaram assim, bom, é um meio que nós ainda não captamos, é um meio que nós não vemos, é um meio invisível, imponderável, mas existe uma matéria aí. E foram buscados antigos filósofos gregos o nome para batismo, que já enxergavam isso há milhares de anos atrás, falaram desse meio material, que é o éter, para batizar essa substância. Eles, não sei se foi intuição, mas eles se aproximaram um pouco do que diz a teosofia, né? Falando dessa matéria primeira do espaço. Bom, existe um livro, a teosofia fala, inclusive veio desse livro, um livro místico, um livro secreto, um livro ao qual só tem acesso os mestres de sabedoria, aquelas pessoas que já ultrapassaram o nosso nível de desenvolvimento espiritual, então, e desenvolveram sua consciência, sua inteligência, bem além da nossa. Esses homens, segundo a teosofia, existem. Eles existem até hoje. Eles cuidam para que a humanidade não se destrua, na medida do possível. Eles têm uma grande irmandade que é chamada de fraternidade. E são componentes dessa fraternidade. E esse livro de Dzian, que você, meu amigo, não vai encontrar em qualquer livraria. Vai procurar, não vai achar, porque ele não existe em livraria. É um livro místico, como eu falei. E esse livro traz um comentário que vai mostrar mais ou menos, na linguagem do ocultismo, o que é essa substância inicial, primeira do universo, da qual nós estamos falando. Eu vou falar do comentário e depois comento o comentário. Comentar o comentário foi boa beça. Diz lá, esse comentário do livro de Dzian. Desde o momento em que um corpo vivo ou morto se decompõe em seus elementos primitivos, ao entrar esse corpo em um campo de atração ou repulsão de um fogo ou um centro de calor, desde esse momento, esse corpo reduz-se a vapor. Ele é reduzido a vapor e depois permanece no seio da mãe. Ele fica lá até que a energia universal, que em sânscrito se chama forte, né? Até que ela reúna alguma dessas partículas que estão lá esperando e lhes dê um impulso inicial. E nesse impulso, essa energia incute
nessas partículas, movimento e calor ou energia, e essa energia se afasta, e esses corpos em formação vão continuar o seu desenvolvimento. Então, agora explicando esse comentário. Ele quer dizer mais ou menos que todos esses corpos que ocupam o espaço, aí, estrelas, planetas, eles morrem, estão morrendo. Eles morrem e se decompõem. Essa matéria decomposta forma o que falamos, é a poeira cósmica, é como quando a gente vê uma nebulosa. Então, está sempre aí essa matéria de corpos mortos, ou talvez até corpos vivos, no espaço, e existe nesse espaço, diz o comentário, centros de calor, centros de energia, a teosofia fala isso, ou centros Laia. Eles estão por aí. Esses centros Laia são a porta de comunicação, diz o ocultismo, do nosso mundo visível com o mundo invisível. Através dessa porta, esses dois mundos interagem. Então, sempre que essa matéria desses corpos desintegrados entra em contato com o centro deles na forma, eles se tornam energia. Fala aí vapor, mas eles se tornam energia. E permanecem no seio da mãe. Essa mãe, no ocultismo, quer dizer o espaço. O espaço no ocultismo é chamada a mãe da vida. A matriz ou útero do universo. Porque o universo se formou do espaço. Então o ocultismo sempre considerou a vida surge no espaço. Então o ocultismo sempre chamou o espaço de a mãe da vida, a mãe do universo. Então, eles transformados em energia, essas partículas, eles ficam lá aguardando até que a energia universal os reúna, os agrupe, deles um impulso, e aí eles em movimento, essas partículas, eles se atraem entre si, e atraídos, premidos por esse movimento, eles entram em movimento giratório e começam a girar. Quando eles entram nesse movimento giratório e nesse impulso, é nesse momento que a energia universal os abandona, porque eles vão seguir a sua própria vida. Eles recebendo essa energia universal, eles se insuflam de vida, essa energia é vida, e ganham a sua própria vida, e vão formar os diversos corpos que existem no universo, que, por incrível que pareça, todos esses corpos têm a forma esférica, por causa desse movimento giratório. Muito bom. Após esse começo, como será esse universo que começou a se formar e à luz da teosofia? Como será para a teosofia esse cosmos, esse universo? Vamos passar a falar agora o nosso segundo assunto. Vamos falar sobre a visão teosófica do cosmos, ou a visão que a teosofia tem do universo, que é uma visão revolucionária, completamente diferente de tudo que tem aí. Olha, como nós viemos falando, vimos tudo aquilo, a energia universal, o comentário do livro de Dizian, pois os planetas, o Sol, os cometas, as estrelas, todas são feitas dessa substância inicial que nós falamos. Primeiramente, essa substância é a matéria-prima de todos esses mundos.
E ela conservou, todos eles, o movimento que eles têm, foi daquele impulso inicial. Eles conservaram esse movimento, porque tudo hoje no universo é movimento. A vida é movimento. É só olhar. A vida é movimento dentro e fora. Aliás, fora e dentro da gente. Porque mesmo aparentemente parado, tudo está em movimento, porque está em transformação. Não existe nada parado na natureza. O nosso corpo se transforma. O meu corpo hoje não é o mesmo de ontem. Assim como o meu corpo de amanhã será diferente. E assim é tudo que existe. Porque a vida é movimento. Então, esses corpos, essa matéria inicial formou esses globos iniciais que foram se condensando. E à medida que eles foram esfriando, eles foram se condensando e formaram o núcleo. Por que núcleo? Por que núcleo? Um núcleo central, por quê? Porque sempre, até hoje, cai na Terra matéria, poeira cósmica, vamos chamar assim. Até hoje, poeira cósmica cai na superfície da Terra. E essa poeira, vou pegar a Terra como exemplo, vem caindo há milhões e milhões de anos. E essa poeira cósmica foi criando, para você entender, foi criando em cima desse núcleo um revestimento que foi ficando cada vez maior e hoje endureceu, formou tudo isso que formou a crosta. Mas mesmo a Terra, como qualquer planeta, tem lá no fundo esse núcleo dessa matéria primeira, que é, inclusive, uma matéria inteligente. Não é uma matéria cega, é uma matéria inteligente. Perfeito? E essa qualidade de movimento é que dirige hoje todo esse sistema que está aí, todo o nosso universo. Como eu falei, então foi essa matéria que formou esse núcleo de todos esses mundos, de todos esses orbes. E esse conjunto, que conjunto? Essa dupla, que é a matéria primeira e essa energia universal, esse conjunto, eles constituem o poder de movimento que o universo tem e o princípio da vida desse universo. Poder de movimento que é inerente a essa matéria e o princípio da vida que vem dessa energia, que é também a mente, que vem da mente universal do universo. Porque antes do universo existir, manifestou-se a mente do universo. Porque o universo é um plano, é um projeto que nasceu nessa mente universal. Esse conjunto é também a alma do Sol, a alma da Lua, a alma da Terra, a alma de Marte, a alma de Júpiter, a alma de Sírius. Porque uma coisa que que a teosofia ensina é que tudo tem vida, nada está morto, tudo tem uma alma. A Terra tem uma alma, assim como cada ser humano tem uma alma, tem uma essência. Perfeito? E esse poder de movimento é ativo. E esse princípio da vida é latente, ele é passivo. E ambos eles são o soberano e o guia invisível do corpo grosseiro de todo esse universo. Corpo esse que é unido à alma desse universo. Alma essa que é a emanação dos espíritos dos planetas. Nesse caso aqui específico, quando eu falo de universo, eu estou me referindo
ao sistema solar. Às vezes, a teosofia é assim, ela fala de universo, mas na maioria das vezes ela está falando do sistema solar, que é o universo que nós concebemos, o universo da nossa consciência, que a gente consegue abarcar. O que vai além dele, nós só temos fragmentos e teorias. Então, o universo é o sistema solar. Então, essa alma dele, a alma desse universo, é a emanação de todos os planetas do sistema solar, inclusive a Terra. Interessante, né? Esses espíritos planetários, o ocultismo usa um nome para eles em sânscrito de Dyan-Shohans. Dyan-Shohans, essas entidades acima do nosso nível de consciência são os Dyan-Shohans. E eles, a essência deles constitui a alma do sistema solar. E essa essência, essa alma, é da mesma substância da eletricidade cósmica, ou esse oceano elétrico universal. Eletricidade cuja natureza é bem diferente da nossa. A nossa é uma manifestação, um desdobramento muito grosseiro dessa eletricidade. Ela se desdobra até o nosso plano de consciência. Na eletricidade hoje, que é vital para nós aqui, a todos nós, né? Hoje tem a tecnologia de informação que não vive sem ela, e por aí vai. Para ter uma ideia da essência desses Dyan-Shohans. Essa essência desses espíritos planetários, ela é dual, como tudo é dual nesse universo. Ela tem dois aspectos. Tudo se manifesta sob dois aspectos. Tudo. Existe o quente, o frio, existe o doce, o amargo, existe o positivo, o negativo. É a manifestação da mesma coisa, é o aspecto da mesma coisa. E é dessa essência desses seres. E elas são as efluências, e são as efluências dessa dualidade, que é positiva e negativa. São essa dualidade que atua sobre a natureza, que atua sobre a Terra, e constitui isso que a ciência descobriu, e ela chama de modos de movimento ou de forças, ou energia da natureza. Já estamos vendo aí a composição do universo. Ele é algo vivo, palpitante. É aos efeitos dessa essência, desses seres, que nós chamamos, às vezes, de força centrífuga, força centrípeta, polo positivo, polo negativo, frio, calor, luz, trevas, etc. São os efeitos dessas essências. Para o ocultismo, as duas leis da natureza básicas, que a ciência considera básicas, que são ou força, ou lei de atração ou de repulsão entre dois corpos. Essas leis são dois aspectos da unidade absoluta, da unidade, ou da mente manifestada, que é o universo. O ocultismo, nesses dois aspectos que eu falei, essa força de atração e repulsão, ele vê através dos seus videntes e mestres, que são aquelas pessoas cuja faixa de percepção está muito além da nossa. O ocultismo vê, nesses dois aspectos, ele vê uma legião de seres inteligentes agindo o tempo todo. É uma ação constante. Eles chamam de hierarquia construtora do universo.
podemos também chamar de hierarquia administradora do universo. São inteligências. E essa essência de que, como nós falamos, a essência deles, essa efluência deles, eles são a causa de todos os fenômenos que acontecem na natureza. Nesse aspecto, os cristãos das igrejas católica romana e da igreja grega ortodoxa, diz a teosofia, eles são mais sábios do que os cientistas. Eles também veem seres aí inteligentes, que eles chamam de anjos, arcanjos, arcontes, serafins. E a ciência, quando eu falo ciência, refiro-me à ciência materialista. E os cientistas materialistas negam tudo isso. E dizem que tudo é provocado pela matéria. Tudo isso é provocado pela matéria. Já houve um que afirmou até que a consciência é simplesmente resultado de reações químicas do cérebro. Não tem espírito, não tem nada. Bom, dessa forma, dos deuses aos homens, dos mundos aos átomos, da estrela ao vagalume, do sol ao calor vital, da montanha ao grão de areia, do mais humilde ser orgânico, né? Do sol até o mais humilde ser orgânico, o reino da forma e da vida, ou da forma e da existência, é todo interconectado, nada existe separado. Todos estão conectados entre si, estão todos interligados. E preconiza o ocultismo que, se a ciência lançasse mão de uma lei, a lei da analogia, comparando tudo que existe, desde o macro até o micro, pois o que existe no macrocosmo existe no microcosmo, que é o homem. A propósito, o homem é o reflexo do universo e vice-versa, e o universo é o reflexo do homem. Então, o ocultismo aconselha que, se a ciência estudasse esses elos dessa cadeia, mas os estudasse coordenadamente com essas conexões, essas interações, ela avançaria muito na compreensão desse imenso universo. Não ficaria, às vezes, dando volta. Por isso, quando a teosofia, a doutrina secreta, o ocultismo, ela fala que o universo só tem existência na nossa consciência. Se nós não tivéssemos o universo na nossa consciência, ele não existiria. Aí ela fala aqui, porque só existe para nós aquilo que percebemos, só existe para nós aquilo que se revela aos nossos sentidos físicos, ao tato, paladar, olfato, etc., visão, audição, etc., etc. Se não se revela aos sentidos físicos, para nós não existe. Mas isso não existe para nós, mas não quer dizer que não existam. E existem, em função disso, mundos hoje que são invisíveis para nós e são superiores e inferiores a nós, em evolução espiritual, em evolução de consciência, em evolução de psiquismo. Existem esses mundos. E o ocultismo afirma isso que eu estou falando aqui,
não é uma simples figura de retórica de metafísica, mas é um fato real. Real, tá, meu amigo? Você que está aí me ouvindo nesse momento. É um fato real. Você acredita nisso? E a relação entre esses mundos, que são interligados, não é a mesma que várias caixas ovais, ocas por dentro, de diferentes tamanhos, onde vai se colocando uma dentro da outra, até que reste uma caixa enorme, contendo todas as outras. A relação não é essa, não é idêntica a isso. Porque essas caixas têm a mesma natureza, todas elas têm a mesma natureza. E no caso desses mundos invisíveis, cada um tem as suas próprias condições peculiares, completamente diferentes da nossa. E as nossas condições não são referência para se intuir as condições em que eles vivam. Muito bem. E a ciência? Nós falamos de tudo, mundos invisíveis. E a ciência? Concordam com isso? A ciência concorda com isso? Absolutamente não. Então, falemos da resistência da ciência agora. Vamos falar da resistência da ciência a tudo isso que falamos. Ora, os cientistas materialistas zombam de tudo isso, dão gargalhada. Dizem que nós, os ocultistas, estamos malucos, devíamos ser internados no manicômio. Para eles só existe o fenômeno visível, o invisível não. As causas invisíveis não existem. Para eles só existe o mundo invisível porque descobriram que é o mundo, nós vamos falar mais adiante, é o mundo das vidas microscópicas. Mas outro mundo invisível é impossível. Eles riem quando o ocultismo chamam a vida de princípio vital, princípio da vida, e falam que é impossível haver vida sem um organismo que a contém. Os fisiólogos, os biólogos, materialistas. Não existe vida distinta de um organismo, é impossível. Agora, mesmo pensando assim, hoje a ciência admite que as reações químicas, essas reações que a nossa química deslindou e permitiu explicar que essas reações formam hoje todas as substâncias existentes, a ciência hoje também admite que essas reações químicas são próprias desse nosso universo aqui, são próprias desse nosso meio. Não é necessário que elas sejam as mesmas em outros ambientes desse universo. Provavelmente são diferentes. Ela concorda com isso. Existem milhões e milhões de mundos que nos são visíveis, não é verdade? Existem mundos que nos são visíveis e também existem milhões e milhões de mundos que nos são invisíveis. Alguns desses mundos invisíveis são invisíveis em função da distância que se encontram de nós. Mas estes, à medida que a tecnologia propicia o alcance maior de um telescópio, hoje tem os telescópios eletrônicos, o Hubble e outros, à medida que ele avança mais em capacidade, mais coisas desse mundo invisível é revelado. Esse mundo invisível se torna visível, né? Mas também, nós vamos falar mais adiante, existe um mundo invisível que não precisa estar longe para não ser percebido por nós. Ele está aqui, ele pode estar aqui ao nosso lado, até dentro de nós. Eles não têm a consistência, embora seja mundos materiais, ele não tem a consistência objetiva, física que nós temos. Eles eles são invisíveis, e apesar que não acharmos que eles não existem, eles estão aqui, eles coexistem conosco, eles têm vida como nós temos.
E os habitantes desses mundos, eles são tão reais, eles têm uma relação tão forte com o seu mundo, o seu mundo é tão consistente para eles quanto a nossa terra, com a sua dureza, a sua concretude, é para nós. Né? Há essa relação entre esses habitantes e esses mundos. As suas moradas e regiões interpenetram, podem interpenetrar, e talvez estejam interpenetrando a nossa, sem que nem sequer nos demos contas de que eles existem, de sua existência. Aqueles seres a que eu me referi, são os mestres de sabedoria, seres que estão num patamar de evolução acima do nosso, por meio de suas faculdades especiais, seus sentidos físicos mais capazes, eles podem perceber esses mundos e esses seres. Videntes, aqueles videntes, às vezes a pessoa não precisa ser um mestre de sabedoria, mas é um vidente, por uma condição qualquer, ele nasce com uma visão psíquica mais desenvolvida, eles são capazes de ver esses mundos, esses seres que são de outra esfera de vida. Aí vem uma coisa interessante, né? Estou falando desses mundos invisíveis que coexistem e coabitam conosco. E esses mundos existem, esses seres podem estar espiritualmente mais evoluídos do que nós, ou espiritualmente menos evoluídos. Porque a evolução, nem todos estão no mesmo nível. Agora, esses seres que são mais evoluídos do que nós naturalmente não entramos em contato com eles, porque a natureza, como eu direi, vibratória deles, de sua consciência, é muito mais elevada do que a nossa. Para que nós possamos estabelecer um elo de comunicação com ele, nós temos que elevar o nosso padrão vibratório, a nossa consciência, para que atinjamos a sua faixa de percepção. Aí podemos entrar em contato com eles. E o mesmo raciocínio se dá com aqueles que são espiritualmente menos desenvolvidos do que nós. Nesse caso, são eles que têm que fazer esse esforço. As chamadas pessoas cultas, eruditas, né, da ciência, os cientistas cultos, eruditos, estudiosos, eles dão gargalhada quando os ocultistas dizem para ele que existem salamandras, gnomos, ondinas, silfos. E eles acham um absurdo a simples menção de falar que existem esses seres. Falam, isso é um absurdo. Esse povo tem que ser internado. O cara que fala isso tem que ser... Isso é ridículo. Porque salamandra, ondina, sílfides, são os nomes que a Cabala deu para os espíritos da natureza, que estão nesse exército, que está agindo o tempo todo. São os elementais, os operadores de ponta de linha, que obedecem ordem dos generais lá em cima, e estão agindo o tempo todo na natureza. As coisas da natureza não ocorrem por uma mecânica cega, mas atrás delas, atrás desses efeitos, há causas inteligentes. O universo é um todo vivo, é uma unidade viva. Agora, a ciência com essa atitude, infelizmente, ela que faz a cabeça de muita gente, ela deixa essas pessoas
que elas influenciam com a ideia ridícula de que nós somos os únicos seres conscientes e inteligentes do universo. O que é impossível. A nossa razão fala, não, isso não é possível. O universo, a Terra, que é menos do que, sei lá, no universo é menos do que uma poeira, um grão de areia, na extensão de uma praia. Ou também, para eles, se existem seres humanos em outros mundos e outros planetas, se esses seres não tiverem 2 pernas, 2 braços, orelha, feições parecidas com os humanos, não são seres humanos. Não são seres humanos. Bom, quando um cometa atravessa a atmosfera da Terra, nós conseguimos enxergar a cauda desse cometa, que é longa, né? Nós enxergamos a cauda desse cometa pelo seu brilho. E nós enxergamos, além dessa cauda, nós enxergamos objetos. Ela é transparente. Mas a cauda desse cometa é formada de matéria, que nós não vemos. Isso dá uma ideia da consistência da matéria que existe nesse universo imenso, muito diferente da nossa. Essa matéria sutil e evanescente em outra escala vibratória do que a nossa. A cauda desse cometa passa rapidamente, passa e vai embora. E nós não a sentimos e não nos damos conta de sua presença. Nós só a percebemos pelo seu brilho. Porque nós não vemos a matéria da qual ela é constituída. E a tenuidade dela, como eu falo, a tenuidade consistente dessa matéria nos dá uma ideia de como a matéria se expressa, em que níveis ela existe, de expressão nesse universo. Não é, portanto, superstição, mas ciência transcendente, se nós admitirmos que podem existir nesse universo mundos compostos de matéria da natureza, tanto ou mais evanescente do que a cauda de um cometa. Por que não? Podemos admitir que existe, por que não? Muito bom. A ciência, é fato que os cientistas, eles têm como campo de pesquisa o laboratório, onde eles testam as suas teorias, e se responderem às suas teorias, elas são verdadeiras. Eles têm um laboratório e um mundo visível. Mas é fato também, nós já vimos até aqui, que existe uma dimensão, além dessa que percebemos, existe uma dimensão do universo, como podemos ver até aqui, que vai muito mais além dessa que percebemos. Né? Bom, vamos entrar agora no campo dessa dimensão. Ela é imaginária para nós. Vamos entrar no campo dessa dimensão. E vamos falar, então, vamos entrar no campo, vamos fazer especulações lógicas, vamos fazer digressões filosóficas na área do possível e do provável. Pode não ser a área do fato, mas do possível e do provável. E vamos ver que é possível e é provável. Vamos entrar nesse campo de especulações lógicas. Ora, se hoje a nossa razão admite que a Terra não é o único planeta habitado nesse universo, seria muita pretensão nossa se nós filosoficamente falar, não, a única é a Terra. Deus. Deus criou esse universo imenso e uma partícula, um mundo dele que é menor do que, sei lá, um grão de areia,
na praia, a razão nossa sustentar que somente esse grão de areia é habitado e o grande vazio em volta, essa população nossa, tão ínfima na grandeza do universo, tem esse grande vazio em volta para quê? A própria razão nossa nega isso. Ora, se podemos admitir a existência desses mundos, e que sejam mundos da mesma natureza nossa, estou falando de mundo da mesma natureza nossa, né? As mesmas condições da nossa matéria, que percebemos, por que não admitir a existência de mundos, como nós falamos, de matéria como mais sutil do que a cauda de um cometa? É possível ou não admitir isso? Pode existir, não pode? Se nós pudermos, no exercício de imaginação, conceber que existam mundos compostos desse tipo de matéria, e imaginar que ele tenha habitantes, animais, vegetais, tão etéreos em relação a nós, mas tão físicos, vou usar essa, tão consistentes em relação ao seu habitat natural, quanto nós somos para o nosso planeta, a nossa terra dura e rochosa, não tem nada de estranho que nós não percebamos, que eles existam, mas nós não os percebamos, não os vejamos, não os sintamos. Não há nada de estranho nessa concepção, perdão. Em que essa ideia é contrária à ciência? Essa ideia é contrária à ciência? Imaginar isso? Nós não podemos supor que se esses mundos existem, esses animais, vegetais, seres humanos que habitam lá, tenham sentidos físicos para eles, diferentes dos nossos, que não sejam os nossos. Os nossos sentidos físicos, por acaso, são universais? Não. Claro que não. Eles não podem ter sentido diferente, condições diferentes. Os seus organismos invisíveis para nós, imperceptíveis, eles não poderiam existir como nós existimos, nascer, crescer, envelhecer e morrer. E fazer tudo isso sob o império de leis completamente diferentes, leis que não têm nada a ver com as leis que nos regem em nosso mundo físico. Não é possível. Ou será absolutamente necessário que todo ser humano que exista por aí tenha que ter a mesma constituição corporal do Adão do Gênesis, o primeiro homem que Deus criou? Tem que ser tudo da mesma natureza física dele? Claro que não. A razão diz que não. A própria ciência nos diz que a nossa corporeidade existe em diferentes níveis. E já foram encontrados seres vivos nas fossas abissais dos oceanos de uma constituição física completamente diferente, né? Parece que seria até transparente, gelatinosa, sei lá. Sob as mais diversas condições. Nós falamos, existe um mundo invisível que a ciência hoje admite, graças a ela, que são o mundo infinito dos micróbios, das bactérias e dos vírus, que a ciência trouxe à luz na nossa cabeça. Eles passaram a existir, não tem nem... tem 200 anos, se não me engano, ou 300. Mas antes disso, durante milhares de anos, eles sempre estiveram aí, dividindo espaço com a gente, sempre estiveram aí influenciando o nosso mundo visível e objetivo, provocando doenças, ajudando-nos a fazer o metabolismo, ajudando o nosso metabolismo. Esses seres sempre existiram, mas para nós
até que eles fossem revelados pelo microscópio, eles não existiam. E quando descobriram, o admirável, a consciência de mundo se expandiu. Não é verdade? E por que não é possível, já que existe esse mundo invisível em função da pequenez de suas dimensões constitutivas, sendo eles da mesma contextura física nossa, por que não é possível admitir a existência de mundos cuja matéria constituinte tem uma consistência diferente, completamente diferente da nossa, não tem a nossa objetividade, está além da nossa percepção? Por que é tão difícil conceber um mundo assim? Que existe, como existe o mundo dos micróbios, como existe o mundo dos micróbios e das bactérias. Bom, eu falei, nós sempre vivemos sem a noção da existência dessas bactérias antes delas serem descobertas, bactérias e vírus. E eles sempre ficaram aí obedientes às suas leis até agora. Sempre existiram. E só agora travamos conhecimento, fomos apresentados a eles. Quanto tempo foi necessário ao mundo, à Terra, aos planetas, para que ele se tornasse o que hoje é? Quanto tempo? Nós vimos lá atrás que no início foi formado um núcleo daquela matéria primeira. E depois foi se acumulando poeira cósmica e aumentando a massa, o envoltório desses planetas, até chegar aonde estamos hoje, né? E hoje, essa poeira cósmica acumulou-se. Não é possível pensar nisso, né, que essa poeira cósmica foi se acumulando durante milhões e milhões de anos. Esse revestimento endureceu, cristalizou-se e preservou um núcleo inteligente dessa matéria primitiva, que continua até hoje no núcleo da Terra, como nos núcleos de todos os planetas existentes, das estrelas, etc. Ok? A Terra, a Lua, o Sol, as estrelas, tudo que existe, o átomo, tem suas fases de crescimento, transformações, desenvolvimento e evolução gradual durante todas as suas vidas. Todos, Terra, tudo, todos eles nascem, tornam-se crianças como nós, tornam-se adolescentes, crescem, atingem a idade adulta, envelhecem, morrem e renascem. E nascem de novo, dando continuidade à vida. E se a Terra passa por isso, o ser humano passa por isso, o animal passa por isso, a montanha passa por isso, o átomo passa por isso, porque a humanidade é uma só. A humanidade também não está sujeita a essa lei. A humanidade não nasce, cresce, decresce e morre. Há só uma humanidade no mundo? Ou já houve várias? Sim. Nós somos uma humanidade nesse processo. Me parece que nós já passamos da maturidade. Estamos no envelhecimento. E vamos morrer um dia, assim como a humanidade antes da nossa. Já houve uma antes da nossa, que desapareceu para ceder um lugar para nós. E hoje estamos aqui. Eu falei do livro do Dizian, e existe outro livro também, místico, o livro oculto, que é o livro de Enoque. E nesse livro, esse livro reproduz o diálogo de um anjo, que se chama Uriel. Ele conversa com Enoque e diz o seguinte, ele fala assim, Enoque,
O tempo dos pecadores, Enoque, significa o tempo em que a matéria alcança o seu máximo, o seu apogeu aqui na terra. Esse é o tempo do pecado. E o homem alcança o máximo de seu desenvolvimento físico. E ele só não acrescentou também, mas está implícito, alcança o máximo de seu desenvolvimento físico e o mínimo de seu desenvolvimento espiritual. Porque isso é uma fase. Ele falando disso, ele está se referindo a uma fase que veio antes da nossa humanidade, que foi a quarta humanidade que existiu antes da nossa. E morreu, pereceu, tragada pelo oceano. Sua população desapareceu afogada. Eram constituídos de homens muito maiores do que nós em estatura. Hoje ela pertence, ela está na série dos mitos e das lendas, é a Atlântida. Estou falando da Atlântida. Como é isso das humanidades? Eu vou explicar. A evolução não se dá, não é como uma reta, como muita gente pensa, uma reta linear, uma reta linear, essa é boa. Não é como uma reta que vai toda a vida. A evolução dá-se em ciclos ou em círculos, ela é circular. Como dizem os mestres, a evolução são ciclos dentro de ciclo, um ciclo maior, um ciclo menor, um ciclo maior, um ciclo menor, numa linha ascendente. Quando um ciclo encerra, surge outro, mais evoluído. Essa é a lei da vida. Então, concebamos a evolução vejamos, vamos imaginar a evolução das humanidades como um círculo. Ok? Vamos ver na nossa cabeça um círculo. Aqui em cima desse círculo está a espiritualidade, de onde tudo procede, onde tudo começa, onde todo ciclo começa. E aqui embaixo está a materialidade. Há uma fase descendente que chega no máximo aqui embaixo e depois uma fase ascendente. Segundo o ocultismo, existem o ciclo de vida das humanidades compõe 7 humanidades. 7. Nós somos a 5ª. Ainda tem terreno pela frente. Depois falamos da resistência da ciência, que acha tudo isso um absurdo. Isso é um absurdo. Esse povo tem que ser internado, esses teosofistas têm que ser internados. E fechamos. No final da conversa, nos permitimos fazer essas digressões filosóficas ou especulações lógicas que vemos que é possível. É ou não é possível conceber um mundo visível e um mundo invisível? Um mundo invisível constituído de matéria que não é da mesma natureza que a nossa, que embora não possamos percebê-lo, ele existe, está aqui conosco, ao nosso lado, acima de nós ou abaixo, e dentro de nós. Correto? E assim temos a certeza que alcançamos o objetivo a que nos propusemos no início. Agora, eu e você e eu, nós compreendemos um pouco melhor do que antes o nosso universo como ele realmente é à luz da teosofia. Não compreendemos? Foi jogado mais luz nisso, à luz da teosofia, não à luz da ciência. Certo? E só acrescento que essa conversa toda veio desse livro aí que eu recomendo, A Doutrina Secreta, de Helena Petrovna Blavatsky, volume 2, Simbolismo, cujo título é Simbolismo Arcaico Universal. Eu recomendo essa leitura. E deixo aqui, de despedida, essa frase de Albert Einstein. Ele falou uma frase interessante. A religião do futuro será cósmica e ela vai transcender um Deus pessoal.
um Deus que não tem qualidades, um Deus que tem emoções, um Deus que tem sentimentos. Vai ser um Deus além disso. E essa religião evitará todos os dogmas e não haverá teologia na esteira desse Deus. Muito obrigado pelo seu tempo. E aqui terminamos.